gravando. Bom dia, Éder. Bom dia, Débora, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por aparecer aqui na nossa conversa, por aceitar o convite. Nada. Bom, meu nome é Éder Leandro, sou formado em Administração de Empresas por uma universidade aqui de Curitiba, chamada Faculdades Curitiba, né? Depois eu trabalhei no setor financeiro em escritório jurídico, em contas a pagar, contas a receber, faturamento, e gestão administrativa também, por quase 12 anos, deu 11 anos e 8 meses, onde eu comecei minha carreira como estagiário, office boy, cursei a faculdade, fiz pós-graduação em controladoria nessa mesma empresa e cheguei ao nível de gerente administrativo júnior, né? Gerente administrativo financeiro júnior. Só que depois de 12 anos nessa mesma empresa, eu comecei a ficar desmotivado com a minha tarefa do dia a dia mesmo, né? Eu via que eu tinha mais potencial para desenvolver mais tarefas. Não era nem uma questão de cargo ou de salário, mas era a questão das tarefas que eu estava desenvolvendo naquele momento. A rotina do dia a dia não era interessante, entendi. Exatamente. Eu queria ter mais contato com clientes, por exemplo, que eu não tinha, era só contato com clientes internos, né, com a gestão interna do escritório. Uhum. Então, faltava para mim aquele reconhecimento externo, né? E como eu sempre gostei de contabilidade, tinha feito técnico em contabilidade antes, e eu percebia que nesse meio financeiro, que eu trabalhava como gestão financeira de empresas, o principal foco era a contabilidade estava crescendo cada vez mais, o conhecimento contábil era cada vez mais exigido. Uma por mudanças de normas internacionais, né, de exigências internacionais, e pela nova forma de gestão que as empresas estão tendo hoje. E eu tinha um laço muito estreito com escritórios contábeis e com empresas de contabilidade que faziam a contabilidade das empresas que nós dávamos consultoria, né? Só que eu não trabalhava diretamente com aquela consultoria. Isso me chamava muita atenção, porque era onde eu queria estar, né? Você estava numa empresa que você gostava da empresa, na verdade, mas a sua atividade não era boa. A minha atividade não estava mais sendo boa para mim. Quanto tempo levou para você descobrir que aquela rotina não era mais para você, Éder? Em torno de uns 3 anos. Você ainda, assim, você já não estava feliz, mas ainda insistiu por uns 3 anos. Isso, por uns 3 anos. E o que aconteceu ao longo desses 3 anos? Bom, eu conheci minha esposa, né? A gente começou a namorar e casou. E ela foi fundamental, eu acredito que nesse processo, porque ela me incentivou muito, me encorajou, né, a trocar de área, principalmente. A troca de área ela não foi tão agressiva, porque eu não mudei, por exemplo, de administração para biologia, né? Uhum. De administração, trabalhava na área financeira, com finanças, e já tinha envolvimento com contabilidade, porque eu fazia a primeira parte da contabilidade, do contas a pagar a receber, organização de documentos, para enviar para outra ponta, né? Só que eu queria trabalhar na outra ponta. E aí, como ela também é contadora e ela é controller de uma multinacional, ela trabalhava nesse lado, né? Então, ela acabou me incentivando muito, já que ela viu que eu gostava, percebeu que aquilo brilhava os meus olhos, né, quando eu mencionava isso. E eu comecei a cursar a faculdade de Ciências Contábeis. Ainda trabalhando, você voltou para a faculdade? Ainda trabalhando. Aí, quando eu comecei a faculdade, eu sabia que se eu terminasse a faculdade e continuasse nessa empresa, eu não teria adiantado eu ter feito a faculdade. E seria mais difícil de eu ingressar no mercado de trabalho de novo e tentar atuar nessa área depois de formado, com 2 faculdades e uma pós, né? Entendi. Devido à falta de experiência que eu teria nessa nova área, né? Mas me diz uma coisa, você teve a sua esposa que foi um elemento fundamental nessa sua atitude, né? De entrar na faculdade, reentrar na faculdade, né? Reingressar numa segunda formação e tudo mais. Mas antes desse elemento, quando você começou a ficar desmotivado, o que você percebeu de impacto negativo na sua vida como um todo? Teve algum ou não? Você estava desmotivado, mas mesmo assim fazia o que tinha que fazer, continuava de bom humor? Eu fazia o que tinha que fazer, mas já estava ficando um pouco mal-humorado, né? Já tinha alguns sinais de mau humor no dia a dia, né? Aham. Fazia porque é comprometido com qualidade e tudo mais, mas... O trabalho era feito com perfeição,
Algumas coisas, claro, acredito que, como eu estava também ficando sobrecarregado devido às tarefas que eu assumia, né? E não conseguia mais gerir aquilo, acho que essa desmotivação acabou atrapalhando nesse sentido, né? Em algum momento você chegou a pensar em desistir de tudo, ou pensou em fingir que está doente para não trabalhar, ou aquelas coisas? Não chegou a tanto, né? Não chegou a tanto, mas eu sempre queria mudar mesmo, sempre pensava em sair, né? Legal. E aí você foi para a faculdade? Aí eu fui para a faculdade. Eu sabia que na faculdade a minha melhor opção de sair seria no máximo até metade da faculdade, segundo e terceiro ano da faculdade, né? Uhum. Que eu acho que seria mais fácil. E aí eu encontrei bastante dificuldade, né? Tanto culturalmente para eu mudar a minha zona de conforto, que eu estava numa zona de conforto muito grande por 12 anos. A zona de conforto era dada pelo quê? Por você já conhecer a situação? Já conhecia a situação, já conhecia todas as minhas rotinas, né? Tinha um conforto financeiro também, mas não estava mais motivado. E aí essa mudança realmente foi bem difícil. Essa eu acho que foi a mudança mais difícil que teve. Não foi nem a financeira, ela desmotivou um pouco, claro, depois que mudou, me motivava pela parte profissional, mas a financeira, como houve uma redução, né, de salário. Deu um passo para trás, na verdade, né? Você voltou a ser júnior numa área nova. Exatamente. Então isso desmotivou um pouco, mas o que mais pesou foi essa mudança de cultura, de rotinas e de aprender coisas novas, né? Eu entrei numa área onde eu estava com pessoas de 22 anos que sabiam muito mais do que eu. Né? E como é que foi esse desafio e essa nova realidade? Isso assustou. Isso assustou e foi bem pesado. Agora faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu mudei, né? Nessa mudança teve alguns intervalos de empresas que eu entrei, as empresas quebraram, então até eu conseguir achar uma empresa que eu conseguisse me enquadrar e conseguisse começar realmente essa carreira, né? Também foi difícil, demorou entre uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Uhum. Então isso também assustou, porque aí eu saí de uma empresa de 12 anos e em 2 anos, mais ou menos, eu troquei de emprego 3 vezes, né? Mas não por opção minha, mas a empresa quebrava, ou a empresa trocava a gestão e tinha uma reestruturação muito grande, era vendida. E aí nessa movimentação de entra e sai de empresa, que você estava buscando a sua realização profissional, né? Você tinha a motivação pelo que trabalhar. Sim. Mas era uma realidade muito diferente da que você conhecia de 12 anos numa empresa sólida e uma estabilidade financeira e de empregado, né? Estar empregado. Sim. Você chegou a algum momento a pensar em voltar atrás para a sua profissão anterior? Pensei. Até há 1 ano atrás, mais ou menos, eu pensava sempre em voltar, né? Ficava com aquilo, ficava nesse vai e vem na minha cabeça, o que eu fiz, né? Será que eu fiz uma boa opção, uma boa escolha? Mesmo eu estando muito mais motivado com a minha área, né? Uhum. Principalmente porque foi notável, imediatamente quando eu saí do escritório que eu estava para atuar nessa nova área, o reconhecimento profissional, né? Mesmo sem experiência, o reconhecimento pelos gestores veio imediatamente. Que bacana, parabéns! Isso me motivou muito, assim, né, a continuar. Então, como eu estava há 12 anos e nunca recebi nenhum elogio, assim que eu mudei, os elogios eram constantes, né? Porque você estava fazendo com amor também, né? Já não era mais porque tinha que fazer. Exatamente. Tanto que teve uma história engraçada do último emprego que eu trabalhei, né? Antes de entrar nesse escritório, que era um contador de uma companhia de energia elétrica aqui do Paraná, da Copel, que era uma empresa bem sólida, acho que você conhece, né? Sim, claro. Energia aqui paranaense. Sim. E ele trabalhou lá por uns 30 anos na Copel e saiu, praticamente se aposentou lá, saiu um pouco antes de se aposentar e foi trabalhar solo, né? E aí a gente acabou se encontrando em uma das empresas, que eu trabalhei por último, e ele me contando de um funcionário que ele tinha numa outra empresa que ele estava dando consultoria, que a pessoa não era tão boa, tão desenvolvida. E eu falando para ele, mas o que acontece, né? Aí ele falou, não tem experiência, nunca trabalhou na área, está fazendo faculdade ainda. Daí, de repente, ele olhou para mim, mas você também não tem experiência, nunca trabalhou na área, ainda está fazendo faculdade e você é bom. O problema, às vezes, não é a falta de experiência, né? A falta de experiência te dá bagagem, mas, poxa... Exatamente, mas você é bom, e ele não.
Entendi. Engraçado, assim, né? Então, eu acho que esse reconhecimento que veio com o tempo, assim, e foi muito imediato essa questão de ser reconhecido, né? Acho que isso me motivou muito e me motiva até hoje, né? Até hoje eu recebo esses elogios diretamente de clientes, hoje que eu tenho contato direto, como hoje eu estou onde eu realmente queria, né? Conversando diretamente com diversos clientes. Aham. Então é muito bacana ter a opção do cliente vem perguntar para mim o que ele tem que fazer, né? Ou ele vem tirar dúvidas comigo. Então acho que isso me motiva muito, porque eu sei que eu estou numa ponta onde eu tenho um conhecimento que eu gosto e principalmente eu gosto de passar aquele conhecimento para outra pessoa, né? E tanto que eles mesmo, os clientes mesmo me elogiam falando que o trabalho agora realmente está bom, porque como mudam as carteiras e mudam os gestores, e eu estou gerindo uma nova carteira, ele fala, nossa, tua gestão está muito boa, né? Tá muito bacana trabalhar com você, a gente sentiu realmente uma diferença. Que legal, parabéns. Então, acho que isso é muito motivante. Mesmo eu ainda sentindo, claro, uma falta de conhecimento técnico, né, da área que eu atuo, né? Apesar Mas que eu isso estou vem com o tempo um também, ano né? trabalhando nessa área, eu vi que cresceu bastante o conhecimento, hoje está muito mais fácil, né? Uhum. Mas ainda tem alguns conhecimentos pontuais, mas eu acho que mesmo faltando esse conhecimento, essa relação que eu acabei desenvolvendo com os clientes, que nem eu sabia que eu tinha essa facilidade, né? Acabou facilitando muito essa falta de conhecimento técnico, acabou sendo compensada, porque aí eu não preciso ficar com medo de perguntar ou de questionar o cliente ou de dizer eventualmente que eu não sei sobre aquele tema, porque não vai ficar feio para mim e para ele. Ele sabe que eu não sei, que eu fui sincero e que eu vou procurar, que eu vou buscar. Você sabe aonde buscar esse Exatamente. conhecimento técnico, né? E com quem buscar e para dar um retorno na sequência, né? Ou até mesmo para discutir junto com o cliente e descobrir como realiza aquilo para a gente dar seguimento. Você acha que, assim, nesse momento de transição, em que você saiu de uma área que você estava há 12 anos e que você já dominava o conteúdo técnico e todas as rotinas, mas não estava feliz, e agora que você não domina o conhecimento técnico, mas tem um monte de coisa que para você é muito mais interessante e que acaba te motivando. Você acha que a sua atitude em relação ao trabalho, a forma como você encara essa relação com o trabalho, ela é fundamental ou não? O conhecimento técnico ainda está doendo e você precisa correr atrás dele. Se você tiver que desenvolver uma área específica agora, qual seria? Eu acho que essa atitude ela é fundamental, mas o conhecimento técnico pesa bastante, né? Ele Mas ela não ainda chega a inviabilizar, pelo que eu estou entendendo. não viabiliza, né? Ele não. Mas no início, quando eu fiz essa troca de área, ele quase me inviabilizou, né? Porque eu entrei quase que em desespero, vendo que eu não sabia e era muita informação, muita coisa nova para aprender. Eu sabia que o medo de errar, né? Mas aí era uma questão muito mais sua de achar que não ia dar conta do que Exatamente. de Das uma pessoas. exigência do mercado especificamente, né? Porque você foi Sim, super bem aceito nesse novo mercado. sim, fui sim. Então, tinha esse medo, sim, mas eu acredito que se eu fosse desenvolver uma nova competência agora, seria uma competência mais na área de tecnologia de informação, né? Porque como eu trabalho com contabilidade e em escritório, e a contabilidade hoje é toda informatizada, então hoje eu atendo praticamente 12 clientes na minha carteira, e desses 12 clientes eu trabalho com em média de 4 a 5 sistemas diferentes. Aham. Então é uma parte técnica muito específica, né? Então, eu acredito que estudar tecnologia de informação hoje para a área que eu atuo é essencial, né? Além, óbvio, dos conhecimentos já normais, como inglês, que hoje é normal para toda a profissão, que eu estou desenvolvendo também, e Aham. outras habilidades ali, né? Entendi. Mas uma habilidade que eu percebo que eu não tenho ela ainda muito desenvolvida e que seria uma habilidade não técnica que eu pretendo desenvolver, que seria a liderança, né? Uhum. Eu acho que liderança é uma habilidade que, do meu ponto de vista, ela não é técnica, né? Ela é mais uma habilidade subjetiva, né, de pessoas, tanto que tem Uma pessoas que competência nascem com isso, comportamental, então, né? comportamental, e essa é uma habilidade interessante que é uma das próximas habilidades a serem desenvolvidas, né? Entendi. Porque a minha liderança ela é muito mais técnica e de conhecimento, então as pessoas me respeitam e vêm até mim, mas pelo meu conhecimento, mas não pela minha liderança de cativar, talvez, ou de realmente motivar as pessoas, né? Eu não sou um líder, talvez, muito motivador, não consigo motivar as pessoas, talvez, nesse sentido, né? Na forma subjetiva, né? Entendi.
Mas as pessoas, de qualquer forma, continuam te seguindo pelo conhecimento técnico que você tem, Sim. pelas suas habilidades. Então, Sim, pelas habilidades e você, comportamento. você é um líder, na verdade, né? A partir do momento que você tem seguidores, você acaba liderando um determinado grupo. Sim, isso foi bastante engraçado, porque depois que eu troquei de área, foi interessante ver pessoas com as quais eu passei em algumas empresas, dessas que foram passagens rápidas, né? Uhum. Que acabaram fazendo contabilidade, que é a mesma profissão que eu atuo, e falaram que se inspiraram em mim, né? Que se motivaram Uau! no meu conhecimento e na forma como eu trabalho com aquilo, e que gostaram tanto, que eu consegui motivá-las tanto, que elas resolveram fazer contabilidade, né? Estavam em dúvida do que fazer e optaram por essa área, né? A Isso parte, aconteceu com umas a duas ou parte três pessoas. financeira para você, ela é consequência e ela vai vir com o tempo, com o seu desenvolvimento, ou não, cara? É isso que te motiva? Não, eu acredito que ela é consequência, né? Hoje eu não sou motivado pela parte financeira, né? Houve uma redução na minha renda desde quando eu fiz essa mudança, da qual eu não consegui ainda recuperá-la, né? Ainda está em caminho de voltar ao Ainda patamar está em caminho de antigo. voltar ao patamar antigo, de superá-lo. Mas quando eu fiz essa transição, eu já estava ciente disso, né? Você se preparou para essa transição de Sim, alguma forma? sim, eu me preparei para isso, né? Com reservas e com muito diálogo com a minha esposa, com muito planejamento, né? Uhum. Para ver se existiam possibilidades. A gente sabia dos riscos que existiam, eventualmente eu ficar desempregado por muito tempo, não ser aceito em empresas que eu entrasse, podia ser demitido. Não foi bem esse o caso que aconteceu. As empresas, mais ou menos, elas quebraram, né? Ou mudaram a gestão. Mas realmente eu fui demitido e fiquei desempregado por algum tempo, né? Uhum. Por praticamente quase um ano durante essa transição. Se somar os períodos, né? Ficava 3 meses, aí entrava em outra, ficava mais 8 meses fora. Então, ocorreram alguns períodos assim, né? Mas a gente se planejou muito para fazer isso, porque eu acho que não dá para simplesmente sair e dizer que vai fazer, porque realmente precisa dessa parte financeira, né? E ter o apoio em casa foi fundamental para te Foi manter fundamental, também, né? foi fundamental, porque nós estávamos caminhando juntos, né? Porque, por exemplo, se ela não concordasse com isso, provavelmente eu acredito que eu não teria feito, porque teriam brigas em casa, não teríamos tido um ambiente agradável nesse período de transição, né? Uma, porque ela não iria me apoiar, aí qualquer dificuldade que tivesse, nós iríamos provavelmente brigar, né? E brigar feio, talvez até o Claro. casamento entrasse em crise, ou pudesse ser desfeito, né? Mas e se você continuasse lá na outra, que você não gostava e estava insatisfeito? Eu ficaria doente. Eu ficaria doente. Já estava ficando, né? Até eu conversei com ela esses dias, falei, nossa, se eu ficasse lá, você já estava doente. Ela mesma reconhece que aquilo ali não era para Já você, estaria né? doente, então não dava. Como é que isso mudou? Assim, como é que a parte profissional mudou a sua vida pessoal? Essa transição, como é que foi? Eu acho que foi muito mais motivacional, né? De algo novo que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, que estou enfrentando um desafio. Para mim, principalmente, isso foi muito novo, porque como eu estava numa zona de conforto, muito confortável por 12 anos, eu Tava só saí. ruim, mas estava confortável, né? Estava extremamente confortável. Então, principalmente eu, nunca tinha tido uma experiência de sair da zona de conforto. Então, eu nunca tinha saído dessa zona de conforto. Eu ouvia as pessoas falarem, ouvia treinamentos sobre isso, ouvia líderes comentando sobre as pessoas terem que se forçar a sair da zona de conforto. Pesquisei muito sobre isso, né, antes de sair, Uhum. mas todas as pesquisas que eu fiz não passaram nem perto do que realmente eu vivi, né? Porque doeu, né? Eu falo para as pessoas que realmente doeu sair da zona de conforto, né? Doeu, foi desesperador em alguns momentos, né? Até em certos momentos eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz certo? Não deveria ter ficado, né? Mas eu acredito que foi normal, até conversando depois com algumas pessoas, porque eu estava 12 anos parado, né? Então eu continuaria, estava morrendo na verdade, porque se você não se desenvolve, não sai de uma zona de conforto que você está há muito tempo, até alguns dos artigos que eu lia falavam, realmente você tem que sair, tem que se forçar, né, a desenvolver atividades novas. Nessa época que você estava nessa zona de conforto, como é que era o seu domingo?
Era muito tranquilo. Nenhum problema com a música do Fantástico, sabendo que amanhã você tinha que voltar para o seu trabalho. Essa parte era um pouco triste, sim. Eu tinha era triste. Desmotivava, né? Não me sentia motivado em acordar pela manhã e colocar o sapato para encarar um novo dia, né? Uma nova semana. Realmente, no dia seguinte, quando eu acordava, tinha uma dificuldade para levantar, para enfrentar o dia a dia. Não tinha vontade de sair de casa. E hoje? Hoje eu tô totalmente motivado, né? Tá hoje fácil? Tá, agora que você chegou nessa... Tá fácil ou não? É porque tá tão bom que vale a pena? Não, agora tá mais fácil. Agora tá mais fácil. Ainda, não tá fácil ainda como era os 12 anos que eu vivi, que eu dominava. Mas é para ficar fácil igual tava os outros 12 anos? Eu acho que não. Agora, como eu vi como eu não queria entrar novamente naquela zona de conforto, né? Entrar numa zona de conforto que eu fique totalmente paralisado ali, não fique fazendo a mesmice, a rotina sempre a mesma coisa, né? Uhum. Eu acho que essa área que eu tô hoje, ela acaba facilitando para que isso não ocorra. Né? Legal. Porque na área que eu estava antes não tinha tanto desenvolvimento, ou tantas tarefas para se desenvolver. Agora essa nova área não, essa nova área tem muitas partes que eu posso me envolver depois. Quando eu achar que uma eu estou dominando bem ou que está muito parado, eu posso trocar ou desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, controladoria, a própria gestão ou a própria tecnologia de informação também, e todas essas áreas dentro do que eu atuo, elas são áreas onde faltam muitos profissionais habilitados. Né? Existem muitos profissionais, mas eles não possuem uma formação sólida ou uma especialização nessas áreas, como, por exemplo, 5% dos profissionais de contabilidade falam inglês. Nossa! Então, é muito pouco. Sim. No Brasil, realmente é muito pouco, né? Então, só essa já é uma habilidade que já é um diferencial no mercado, né? Um diferencial muito grande, né? Legal. O que mudou principalmente na sua vida agora? Em relação a você, em relação a como você se sente como pessoa, de forma holística? Eu acho que a qualidade de vida mesmo acabou tendo uma forte interferência, né? Eu tive algumas dificuldades muito grandes em qualidade de vida naquele momento de desespero da troca, do aprendizado novo, de não ter o conhecimento, o medo de se eu vou dar conta daquilo ou não, né? Uhum. Mas hoje a motivação do meu dia a dia é outra, tanto profissionalmente quanto fora do trabalho, né? Eu não saio 5 horas do trabalho, por exemplo, cansado, né? Saio às vezes exausto mentalmente ali, mas eu estou motivado. Eu posso chegar em casa, posso pesquisar alguma coisa da minha área ou fazer outra atividade. Eu estou motivado para continuar o meu dia, né? Uhum. E uma das coisas que eu sentia antes é que eu chegava no final do dia e estava totalmente exausto, já não conseguia fazer mais nada, realizar mais nenhuma tarefa, né, fora daquilo. Entendi. E o que você não abre mão? O que você conquistou agora com essa nova vida que você não abre mão nunca mais? Eu acho que essa relação que eu tenho com os clientes, por exemplo, é algo que eu não gostaria de perder. Né? Uhum. É algo que, se eu trocar de área ou se eu for para uma empresa, de preferência que seja uma empresa de consultoria, porque eu possa ter essa relação de passar de alguma forma meu conhecimento para outras pessoas, como se fosse algo como se eu fosse um tutor, né, de certa forma. Legal. Eu acho que isso realmente me motiva. Uma das minhas metas aí a médio prazo é fazer mestrado e ser professor universitário. Né? Uau, que legal! Porque eu acho que uma das coisas que me motiva muito é passar esse conhecimento para frente, né? Trabalhar com treinamento, trabalhar com desenvolvimento de pessoas nessa área. Né? Uhum. Isso me motiva muito, assim. Algo que me brilha os olhos é quando eu posso pegar um funcionário novo e treiná-lo, por exemplo. Né? Eu gosto muito de fazer isso. De e são coisas que você antes não tinha tanta oportunidade de fazer, né? Não tinha tanta oportunidade. E talvez até uma das coisas que eu gosto de fazer isso é pela dificuldade que eu encontrei. Eu encontrei muita dificuldade em pessoas que me ensinassem as coisas ou que me explicassem as tarefas de uma forma simples, de uma forma didática e efetiva. Né? Ou explicavam pela metade, ou explicavam faltando partes, eu explicava eventualmente até errado. E o que eu tento fazer sempre é tentar entender o que aquela pessoa sabe, para tentar ver como eu explico para ela, porque para cada pessoa eu vou explicar a mesma tarefa de formas diferentes, dependendo do conhecimento que ela tem. E ela não vai saber me dizer o que ela não sabe.
Não. Vou ter que perceber, vou ter que ter o feeling, conforme eu for explicando e desenvolvendo a pessoa, para saber até onde ela sabe, para eu poder desenvolver o conhecimento nela. Legal, Éder. Se a gente pensar hoje que no mundo, né, existem vários Éders desmotivados, né? Aquela pessoa de 3 anos atrás que estava na zona de conforto, numa zona de conforto horrorosa, mas confortável, pelo menos já conhecia, e que talvez estejam em dúvida se é possível ser feliz no trabalho. Essa dúvida chegou a passar pela sua cabeça? Se era possível resgatar a motivação? Deixa eu entubar isso daqui mesmo, que é o que tem para hoje? Está muito tarde para mudar de carreira? Eu cheguei a pensar se era tarde para mudar de carreira. Eu já estava chegando próximo aos 30 anos e tinha uma preocupação, né, se eu vou mudar, até quando minha carreira vai se desenvolver. Então, eu fui atrás de muitos profissionais para conversar se realmente aquilo valia a pena, se era uma boa opção eu fazer isso. E todos eram unânimes em me dizer, se você for fazer isso, faça agora. Porque você está próximo dos 30, ainda é uma boa opção. E se você já está desmotivado agora, quando você chegar próximo aos 40, você vai estar pior, ou vai estar na mesma sensação, aí você vai pensando, por que eu não mudei lá nos 30, né? Porque aí você vai querer fazer isso aos 40. Aí você vai levar uns 5, 10 anos de novo para se recolocar no mercado. Então, faça já. Né? Resolve isso já. Se já identificou que está ruim, muda, né? Tá ruim, muda, porque isso não vai mudar, vai ficar ruim. Né? Você não vai ter outra opção. E como você disse, o ruim ia te deixar doente, né? Ia deixar doente. Ia deixar doente psicologicamente mesmo, né? Ficar talvez depressivo, agressivo, mal-humorado. Então, acho que acredito que esses são sintomas que todos nós que estamos motivados começamos a sentir, né? Estamos insatisfeitos e aí esses sintomas acabam se manifestando em forma de agressão, mau humor, rancor, né? E até alguns o trabalho mal feito mesmo, né? Entendi. Uma certa procrastinação ali naquele trabalho que está fazendo. Se a gente puder, se você puder dar uma dica para alguém que esteja muito desmotivado na carreira e que esteja passando exatamente por essas dúvidas agora, se vale a pena mudar, se vai dar certo, se faz sentido, se a crise atrapalha, enfim, qual seria a sua dica para eles? É possível ser feliz no trabalho? Vale a pena tentar ser feliz no trabalho? Eu acho que vale a pena, sim. Acredito que vale a pena, porque eu fiz essa transição, né? Tive as dificuldades no meio do caminho, sofri. Hoje ainda tem alguns sofrimentos ali normais, mas mais voltados à parte técnica do que à parte de desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que vale a pena muito mudar. Principalmente pela motivação a qual você vai se sentindo durante o teu dia de trabalho, no final e no dia seguinte, quando acordar para colocar o sapato para ir trabalhar novamente, você vai se sentir muito mais motivado. Vai fazer isso de forma ágil, vai fazer isso com habilidade, com motivação, vai ficar feliz em fazer isso. Uhum. Realmente essa é uma sensação muito boa. Dá a impressão que isso não é possível, né? E isso, claro, não ocorre quando decide trocar, que isso já vai no dia seguinte, quando fizer a troca, isso já vai ocorrer. Não vai, porque o primeiro sintoma que vai acontecer vai ser o desespero, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo, aquela ansiedade, o desespero de algo novo. Mas depois, com o tempo, faz 1 ano que eu realmente mudei, que eu consegui encontrar um emprego no qual eu me enquadrei, né, que é estável, de certa forma estável, né? Não há riscos de demissões como houveram naqueles intervalos de 2 anos ali. Uhum. Então, faz 1 ano que eu estou na mesma empresa, que estou desenvolvendo as tarefas e estou todo dia desenvolvendo minha parte técnica cada vez melhor. Então, a parte técnica está praticamente superada já, né? Ao menos para as atividades normais, porque o conhecimento técnico dessa minha área é muito vasto. Claro. Mas agora ele não se torna mais angustiante para mim e nem desesperador. Como ele é uma jornada, né? É uma jornada. E qual foi o seu primeiro passo, Éder, para a gente tentar ajudar essas pessoas a resgatarem a motivação na carreira? Qual é o primeiro passo dessa jornada? Então, como era casado, conversei com a minha esposa, sou casado, né, mas conversei com a minha esposa e nós decidimos realmente que eu tinha que mudar, né? E já tínhamos escolhido a área, que era essa área que eu iria atuar. Como eu estava 12 anos nessa empresa e eu tenho uma relação com esse chefe, qual eu trabalhei nessa empresa desde os meus 3 anos de idade, então nós nos conhecemos de uma data muito longa mesmo, praticamente da família, né? Uma das primeiras coisas que eu tinha que fazer era falar com ele, né?
Eu não podia simplesmente escolher mudar e trocar de área e entregar minha carta de demissão no dia seguinte. Claro. Então, eu cheguei no início do ano, acho que era no mês de fevereiro, mais ou menos, 2014, informei ele que tinha decidido em trocar de área. Ele não acreditou, deu apoio, mas não acreditou muito, porque ele enrolou até metade do ano para tomar uma decisão mesmo sobre isso. Entendi. Então, até metade do ano, até julho, ele não tinha feito absolutamente nada sobre o fato de eu ter falado para ele que eu iria sair, né? Uhum. Ter contratado uma nova pessoa para eu treinar, ou ter procurado alguém. Só que em julho eu fui para o Canadá. Eu fiz um intercâmbio de um mês no Canadá. Uhum. Era um sonho que eu tinha, nunca tinha feito algo no exterior, e principalmente em relação ao estudo, para mim isso me motivou muito também, né? Com certeza. Por ser algo que para mim era quase impossível há uns anos atrás, né? Estudar fora do país. Mesmo que fosse um curso de inglês de curta duração, como um mês, que era o que eu podia fazer devido às férias, né? Uhum. Mas foi muito motivador para mim. Talvez isso tenha ajudado a pessoa a escolher algo que vai dar um start de motivação nela, né? Não exatamente. O primeiro passo, então, foi interno, né? Foi você saber aonde você queria chegar, foi Exatamente. saber a área que você queria trabalhar, o que você queria. O primeiro passo foi esse alinhamento com a esposa e saber o que, né? Isso estava muito claro para mim já, né? Com o que eu iria trabalhar, né? Eu tinha ainda duas dúvidas ali, que hoje são áreas que eu posso atuar, né? Que era continuar na área que eu trabalhava de finanças, porém numa empresa maior e voltada para a contabilidade, como a área que minha esposa trabalha, por exemplo, como gerente financeiro, controller, analista financeiro sênior em multinacionais, ou trabalhar com consultoria em escritório, né? Na área técnica específica de contabilidade mais operacional de início, que é a área que eu estou atuando hoje, né? Entendi. Então, eu ainda tinha essas duas vertentes que eu estava me candidatando. Só que como faltava para mim o conhecimento técnico dessa primeira área, chegar ao cargo de gerente financeiro, administrativo, mesmo que era o cargo que eu tinha antes, mas o ramo de empresa, o porte de empresa são diferentes, né? Então, eu precisava primeiro desse conhecimento técnico que eu tenho hoje, né? Que eu estou desenvolvendo hoje ainda. Entendi. Então, mas eu acho que a pessoa tem que ter muito claro na vida dela onde ela quer chegar, né? Porque senão ela vai sair, vai ficar totalmente perdida e vai ser muito, muito ruim e pior, né? Se planejar, então, né? Se organizar, saber o que quer. Tem que ter um planejamento. Eu fiz realmente um PDCA, né? Que é a ferramenta de administração, né? Do planejamento, fazer e agir, né? Realmente eu acredito que tem que fazer um planejamento, escrever, pôr no papel pontos positivos, pontos negativos, identificar seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades ali através da análise SWOT. Acredito que é muito importante a pessoa ter esse conhecimento sobre ela, né? Fui atrás de coaching, fiz coaching antes de fazer essa transição de carreira por uns 6 meses. Te ajudou? Ajudou sim. Ajudou muito. Que legal. Como é que o coaching ajudou você? O coaching me ajudou a realmente decidir que aquilo que eu estava fazendo realmente era certo, que eu tinha que fazer essa alteração, essa transição de carreira, né? Me ajudou principalmente com bate-papo com pessoas da área ou pessoas que já tinham feito esse tipo de transição. Fui atrás de contatos, de networking, por exemplo, por onde eu começo, como que eu faço. Legal. Então o coach me motivou a, tipo, acessa a tua agenda de networking, vai atrás das pessoas, chama para tomar um café, bate um papo com elas, expressa essa tua vontade, vê o que elas pensam. Como eu tinha muitos contatos que tinham trabalhado comigo, estavam em área de gestão, eram já gerentes, diretores de algumas empresas, eu realmente os acionei, fui atrás, chamei para um almoço, para um café, a gente conversou sobre o tema, perguntei o que eles achavam, até porque eles já me conheciam, né? Já tinham já tinham o conhecimento da minha experiência técnica e também já tinham o meu conhecimento eu como profissional e como pessoa. Então, eu acredito que eles tinham essa ideia de sair com eles e bater um papo era para visualizar a parte técnica deles, né? O que eles achavam da parte técnica, se realmente eu tinha capacidade para enfrentar esse novo desafio, ou se era muito cedo, ou que habilidade eu precisava desenvolver para isso. E, claro, se eles podiam de alguma forma me ajudar nesse quesito, né? Bacana. Muito legal, Éder. Obrigada pela sua participação. E só para a gente encerrar, uma mensagem para quem está pensando nessa transição de carreira, uma frase para eles.
Essas frases é um pouco difícil falar uma frase assim, mas eu acredito que não se sentir, não desanime, né? Não desista dessa frase, não fique com medo, principalmente, porque ele vai vir ansiedade, desespero, o medo, mas ele faz parte dessa transição, né? Ele faz parte dessa fase da vida profissional, mas vale a pena. Depois que faz, depois de alguns meses, alguns anos, muitas vezes, como foi o meu caso, vale a pena e os benefícios começam a vir. Que legal, Éder. Parabéns pela transição, parabéns por ter se reencontrado e estar motivado na carreira. Eu desejo muito sucesso para você e que a sua vida continue em equilíbrio, né, com a questão pessoal e profissional, as duas andando bem juntas, e que você seja muito feliz na vida pessoal e na vida profissional. Obrigado, Débora. Eu que agradeço demais. Tá bom, tchau, tchau.